Olá, sejam bem-vindos à aula de Metodologia Científica. O tema desta aula é a estrutura básica e a formatação dos trabalhos científicos. Então, nós vamos observar pela BNT que ela organiza todo o trabalho em alguns segmentos, né? Então, nós vamos ter os elementos externos, vamos ter elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos começar conhecendo os elementos externos. Nós temos dois, a capa e a lombada. O que é a capa? É aquela parte de fora que vem com o nome da instituição a quem você está submetendo o seu trabalho, o seu nome enquanto autor ou o nome dos autores que estão ali, o título do seu trabalho, cidade e ano. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo para vocês visualizarem melhor esse elemento. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo. Observem aqui nesse modelo que nós temos todo o texto que apresenta ali. Estamos trabalhando com a fonte 12, seja ela Times ou Arial. Nós estamos com o texto todo ele centralizado, então está no meio da página. E começamos lá. Primeira linha, a instituição de ensino a que você está submetendo o seu trabalho. Já na próxima linha, sem deixar nenhuma linha em branco, o nome do aluno ou dos alunos. Que ordem nós vamos utilizar aqui? A ordem alfabética. Se vocês estão trabalhando como equipe, então sempre a ordem alfabética, todos os nomes centralizados e utilizando a letra maiúscula. No meio da página, vocês vão apresentar qual o título desse trabalho, da monografia, da dissertação. Então, também todo ele maiúsculo, tamanho 12, e nós vamos destacar, é a parte mais importante desse elemento. Nós vamos destacar como? Negritando, colocando em negrito. Então, de forma alguma, nós vamos aumentar o tamanho da letra. É sempre o recurso utilizado pela BNT é negritar. E lá na penúltima linha e última linha dessa página, vocês vão ter a cidade da instituição a qual você está submetendo o seu trabalho e o ano da entrega desse trabalho. Então, são esses elementos que compõem a capa. O outro elemento externo, então, apresentado pela BNT é a lombada. O que é a lombada? É aquela parte onde está feita a encadernação do livro, do material que vocês estão lendo. Então, nesse espaço, a gente vai ter que ter o nome dos autores, o título, número do volume e a logomarca da editora. Isso geralmente já vem para quando o trabalho está indo para a biblioteca. Quando a gente vai entregar para ser avaliado, nós não elaboramos a lombada. Então é só quando ele vai realmente ser disponibilizado para outros alunos, para a sociedade de modo geral. Vamos agora conhecer então os elementos pré-textuais. Então nós trabalhamos com os elementos externos, capa e lombada. Agora a gente começa a trabalhar com os elementos pré-textuais. Quais são eles? Então nós temos folha de rosto, errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe, o resumo em português, o resumo em língua estrangeira e o sumário. Então são esses os elementos pré-textuais. Vamos ver cada um deles mais detalhadamente. O primeiro deles, então, é a folha de rosto, ou como alguns autores chamam de contracapa. O que nós precisamos ter nessa folha de rosto? O nome dos autores, do autor ou autores, se o trabalho for feito em equipe, o título desse trabalho e subtítulo, se houver, e a gente vai apresentar um pequeno texto apresentando qual é o objetivo desse trabalho, qual é a finalidade e se tem algum orientador acompanhando o seu estudo. E no final, novamente, a cidade e o ano de entrega desse material. Vamos observar o exemplo? Então, observem que aqui a gente já não apresenta mais o nome da instituição a que a gente está submetendo o estudo. A gente inicia já na primeira linha com o nome do aluno ou dos alunos. Novamente, cada nome numa linha e seguindo a ordem alfabética. Na metade da folha, nós vamos apresentar de novo o título do trabalho e o subtítulo, se houver. Para a gente diferenciar o que é título e subtítulo, nós vamos sempre utilizar os dois pontos. Então, tudo em maiúsculo, tudo em negrito, e os dois pontos vão identificar o que é título e o que é subtítulo. Deixando dois espaços, dois entres ali, nós vamos começar com esse texto que vai apresentar que tipo de trabalho está sendo apresentado, com qual finalidade e quais são os professores, o professor orientador ou co-orientador, se houver, quais são esses professores responsáveis que acompanharam o seu estudo. Esse texto em específico, ele trabalha com uma fonte menor. Então, nós estamos com todo o resto das informações ali, trabalhando com o Times ou Arial 12, e esse texto em específico, nós vamos trabalhar com o Times ou Arial tamanho 10. E o espaçamento de linhas ali também é diferenciado, nós vamos trabalhar com espaçamento simples, ou espaçamento 1, né, conforme a formatação do computador de vocês.
Novamente, na penúltima linha e última linha, nós vamos ter a cidade e o ano em que foi entregue esse trabalho. Tudo em maiúsculo e centralizado. Então, retomando aos elementos pré-textuais, depois da folha de rosto ou contracapa, vem a errata. A errata não é um elemento obrigatório. Então, se for necessário, você vai apresentar. O que é errata? A errata é o documento que vai corrigir alguma falha sua na elaboração do trabalho. Então, geralmente vai ser alguma frase e que esse sentido, a interpretação dessa frase ficou diferente daquilo que você esperava. Então, a errata nunca vai ser só para erros gramaticais ou para erros de formatação. É quando há uma diferença na interpretação que você, enquanto autor, gostaria que tivesse naquela frase. Então, como é que você vai fazer? Você vai montar esse documento com o seu nome, o título do seu trabalho e vai colocar que na página número tal, linha tal, aonde lê-se e reproduz a frase ali que tem um erro, na sequência você coloca leia-se e apresenta a nova versão que você gostaria que tivesse aquele trecho que você apresentou como errado. O outro elemento é a dedicatória, também opcional. Então, tanto a dedicatória como o agradecimento, como a epígrafe são elementos opcionais. Você pode utilizá-los ou não. O que é a dedicatória? A dedicatória é quando você vai dedicar a algum familiar seu, aos amigos da turma, a pessoas que acompanharam esse processo seu de desenvolvimento, que geralmente é um processo muito trabalhoso, até a gente buscar o que trabalhar na monografia, como desenvolver. Toda essa etapa de pesquisa é um trabalho muito difícil, né? Que demora muito tempo, demanda muita dedicação nossa. E algumas pessoas especiais acabam nos acompanhando, nos apoiando. Então, esse espaço é para agradecer a essas pessoas do seu convívio, não necessariamente relacionadas à instituição de ensino, mas que de uma forma ou outra te apoiaram, te auxiliaram a concluir esse estudo. O outro item é o agradecimento. Qual é a diferença entre agradecimento e dedicatória? A BNT trabalha de uma forma muito vaga, mas a diferenciação que ela apresenta é a seguinte: a dedicatória são para pessoas que você escolhe aleatoriamente, pessoas que te ajudaram. Os agradecimentos são pessoas que realmente contribuíram de forma específica no seu trabalho. Então, nós podemos pensar aí como agradecimentos ao seu professor orientador, ao seu co-orientador ou algum outro professor da instituição que, de alguma forma, ele auxiliou, revisando o seu texto, emprestando algum material. Então, ele tem que ter uma participação específica no seu trabalho, né, na conclusão do seu trabalho, não só por uma questão de um vínculo emocional ou de um apoio emocional para que você concluísse. Ele tem que ter realmente uma participação efetiva no seu estudo. O outro elemento é a epígrafe. O que é epígrafe? Também opcional. Ela é uma citação, uma ideia de um outro autor que vem para contribuir no seu trabalho. Então, você traz uma reflexão ou um trecho de uma poesia que está relacionado ao assunto que você está discorrendo. Geralmente, ela desperta uma curiosidade ou até gera uma polêmica, né? Então, o que esse autor vai querer trabalhar se ele já traz no início do seu trabalho esse posicionamento, esse trecho dessa teoria ou essa poesia? Você desperta uma curiosidade, um interesse do leitor em querer saber o que você desenvolveu, aonde você chegou com esse estudo. Tanto a dedicatória, como o agradecimento, como a epígrafe vão ser trabalhados com a fonte 12, Arial ou Times, espaçamento 1,5 entre as linhas e sempre trabalhados no canto inferior direito. Então, divida a sua página ao meio e pense no canto inferior direito. É ali que você vai apresentar esse texto, esses 3 elementos pré-textuais. O próximo item pré-textual é o resumo em língua vernácula, quer dizer, em português. O que vai acontecer? É o último elemento que você vai elaborar. Então, você tem que estar com o trabalho pronto, concluído, para daí você poder resumi-lo. Esse resumo tem algumas características bem específicas. Nós vamos trabalhar aí em torno de 250 palavras, com uma fonte menor, então Times ou Arial 10, espaçamento entre linhas 1 ou simples, conforme alguns autores chamam, sem parágrafo, sem recuo de parágrafo e trabalhando com parágrafo único. Esse texto ele tem que ser um texto muito objetivo, porque se a gente for pensar em 250 palavras, é um texto muito curto, muito coeso. O que nós precisamos apresentar? Qual era a finalidade dessa sua pesquisa, qual objetivo você tinha com esse estudo, que métodos utilizou para poder chegar a uma resposta e apresentar de uma forma muito breve a resposta que você chegou. Então, de forma alguma, o seu resumo
pode evitar, pode substituir a leitura do seu texto de forma integral, mas ele tem que dar as principais informações para que o leitor já tenha um posicionamento em relação ao seu estudo, até onde seu estudo chega. O outro elemento pré-textual é o resumo em língua estrangeira. Então, você pode escolher geralmente entre o inglês e o espanhol. Observe as normas específicas da instituição que você está submetendo o seu trabalho. Então, é o mesmo texto que você elaborou em português, só que traduzido no outro idioma. Então, você não precisa elaborar um outro texto, é só feita a tradução para o outro idioma. Geralmente o inglês ou o espanhol, porque são os idiomas mais falados, são os idiomas mais universais considerados hoje em dia. Tanto o resumo como o resumo em língua estrangeira, os dois são obrigatórios. Tá? O próximo elemento pré-textual é a lista de ilustrações. Esse também é opcional. Que critérios nós podemos utilizar? A ABNT não especifica isso, mas se você buscar na literatura da área da metodologia científica, você vai encontrar que os autores acabam criando um critério. Quer dizer, se eu trouxer em todo o meu trabalho, em torno de umas 10 imagens, sejam elas figuras, gráficos, alguma outra ilustração, é interessante que você crie essa lista de ilustrações. Caso esse número seja inferior a 10, não é necessário. De repente você apresenta um único gráfico e não precisa fazer uma listagem contendo apenas uma única informação. Como é que nós vamos elaborar essa listagem de figuras? Então, primeiro você vai organizar que tipos de ilustrações, de figuras você está utilizando. Se são fotos, se são tabelas, se são quadros, gráficos. Então, vai separar pelo tipo de imagem que você está utilizando. Então, você vai apresentar, por exemplo, todos os gráficos na sequência, todas as fotos na sequência, tabelas na sequência. Vai apresentar o nome desse gráfico, desse material que você está utilizando, gráfico, tabela, quadro, o número que o referencia e a página que está apresentado. Acompanhem comigo na imagem a formatação dessas informações. Vejam que estão em letras maiúsculas, tem o travessão separando aí o número dessa ilustração com o nome, com o título que você deu para essa imagem e, na sequência, o número da página em que ele está utilizado, apresentado. A mesma formatação nós vamos utilizar para a listagem de tabelas e quadros. Então, você também vai separar quais são suas tabelas e quais são seus quadros, organizando da seguinte forma também. O quadro, o número desse quadro separado por travessão e o título desse quadro e a página em que ele se encontra. O próximo elemento pré-textual é a lista de abreviaturas e siglas. Então, também, se houver um número maior do que 10, é necessário apresentar esse elemento, senão ele se torna desnecessário. Então, apresente, observem aí no exemplo, apresente qual é a sigla e o significado dessa sigla ou dessa abreviatura. A mesma coisa com a questão dos símbolos. Se houverem muitos símbolos que você precisa apresentar, utilize na sequência que eles aparecem no texto e ao lado já o seu significado. Começamos então com o sumário, que é o último elemento pré-textual. O que é o sumário? Ele vai apresentar todas as seções e subseções que você vai ter no seu trabalho apresentado. Então, de forma alguma, você vai apresentar os elementos pré-textuais no seu sumário. Então, são só as páginas seguintes que deverão ser contempladas nesse instrumento. E você vai seguir uma regra de formatação. Então, para os títulos principais, os títulos das seções, eles vão ser todos maiúsculos e em negrito. A primeira subdivisão, quer dizer, a divisão secundária, ela será apenas em maiúsculo. A divisão terciária, quaternária e quinária será só com a inicial de cada palavra com letra maiúscula. Então, essa mesma formatação será utilizada no texto. Então, a gente tem que ter essa coerência entre o que é apresentado no sumário e o que é apresentado no texto. Então, é sempre seguindo a margem esquerda. Observem aqui no exemplo como está organizado. Há essa diferenciação do que é a primeira seção, do que é a divisão secundária, terciária. E esse alinhamento na margem direita também. Então, todos os números estão alinhados, os números das páginas estão alinhados. Então, é essa apresentação gráfica que deve ter o seu sumário.